Oi gente, tudo bem? Eu sou a Debbie. Não se desespere, esse não é o meu cabelo, isso é uma peruca. Sim, eu uso peruca. Eu tive alopecia alguns anos atrás e eu perdi a maior parte do meu cabelo. Então eu comecei a usar extensions, aí depois eu passei pra peruca. Eu não sou careca, eu tenho cabelo, ele tá crescendo aos pouquinhos de volta, mas eu gosto muito de usar peruca, então eu simplesmente uso peruca porque eu gosto. Eu comecei a comprar perucas diferentes, eu tenho, acho que no total 5 perucas eu posso mostrar pra vocês. Mas aquela loira também é uma peruca, se vocês não sabiam, mas é aquela de cabelo de verdade, isso aqui é sintético. Eu tenho várias e eu posso mostrar pra vocês, mas eu vou fazer isso num outro vídeo. Inclusive, diga-se de passagem, Beyoncé usa peruca, ela tem uma coleção de perucas de mais de $1 milhão. Kylie Jenner, Naomi Campbell, muitas atrizes e atores, inclusive, que usam peruca e você não tá nem sabendo. E se você não deixou seu like ainda, sabe que é muito importante pra mim, é importante pro crescimento do canal. Deixa aqui embaixo os comentários e mostra esse vídeo pros seus amigos. Olha, eu quero esse canal com 2.000 inscritos até o final do mês, gente. Tô contando com vocês. No dia 13 vai ter uma novidade no canal e principalmente as mulheres vão gostar muito. Então já manda pra uma amiga sua, já fala do meu canal, porque eu quero que esse canal cresça muito. Quem me sugeriu a ideia do vídeo de hoje foi meu irmão Gustavo. Um beijo pra você, Gu. O caso de hoje envolve pirâmides perdidas no meio da Amazônia, assassinatos e mistério. Quando a gente pensa em antigas civilizações, o que a gente pensa? Nos maias, nos astecas, nos incas. Mas e se eu te dissesse que existia há muito tempo atrás uma civilização no meio da Amazônia? Enfim, esse caso é um mistério até hoje e virou até investigação policial. Em 1971, um piloto chamado Fernand Schmidt, da Swiss Air, estava em Manaus conversando com a tripulação dele em alemão, quando ele foi abordado por um sujeito mal vestido que pediu um prato de comida a ele. Esse cara falava alemão e ele dizia ser filho de uma enfermeira e um cacique de uma tribo dentro da mata. Disse ainda que a sua tribo era chamada Uga Mogulala e que entre os anos de 1939 e 1941 seu povo receberam um contingente de 2.000 soldados alemães enviados por Hitler para uma possível invasão no Brasil, transportando armas e diversos equipamentos. Segundo Tatum Canara, vários alemães continuaram na tribo até meados de 1945, aí depois alguns foram embora, né, com o fim da guerra, e alguns ficaram. Ele disse que essa tribo dele escondia tesouros perdidos e cidades com paredes de esmeralda. Ele contou essa história cabulosa pro Fernand Schmidt e ele ficou muito impressionado porque o cara falava alemão. Então, assim, ele ficou na dúvida, será que esse cara é um doido? Será que ele tá falando a verdade? Não é normal um cara andando assim na Amazônia chegar e falar alemão. Então ele resolveu contar essa história para um jornalista chamado Karl Brugger. De fato, pesquisando antigos arquivos da Alemanha nazista, Brugger descobriu documentos secretos, também um certo filme muito esquisito, no qual era revelado que em 1945 Hitler despachara um submarino equipado com aviões anfíbios e levando soldados de elite da SS precisamente para o território brasileiro. Brugger começa então a investigar o caso, ele quer saber o que tem ali na Amazônia, se essas 3 cidades existem mesmo, e ele não sabia que ele estava assinando o seu próprio leito de morte. Ele começou a fazer várias viagens investigativas e durante a primeira delas, precisamente em 1972, na busca do tal mendigo poliglota pelas ruas de Manaus, o Tatum Canara, eu não sei falar isso. Isso não, né, gente? É o nome do cara. Vamos ter respeito aí. Tatum Canara então confirmou a Brugger tudo sobre a presença nazista daquela área, como também lhe revelou coisas ainda mais surpreendentes, como por exemplo a existência de 3 cidades perdidas, como eu disse. Essas cidades perdidas teriam o nome de Acacor, Acaim e Acanis. Karl Brugger então se interessou muito pelo caso, foi para o Brasil, conheceu Tatum Canara. O índio então, com descendência alemã, supostamente, contou toda a história para o Brugger sobre o tesouro perdido, sobre as cidades que guardavam uma civilização antiga. O jornalista ficou muito interessado e ele decidiu então realizar uma expedição para dentro da mata.
A expedição foi um sucesso e o Brugger ficou nessa tribo durante um tempo e ele voltou para a Suíça e escreveu o livro A Crônica de Akakor. Curiosidade, esse livro nunca foi publicado no Brasil. Esse livro existe e ele nunca foi publicado no Brasil. Foi publicado em português em Portugal, mas em português de Portugal. Entenderam? Não foi publicado no Brasil. O livro dá detalhes sobre as tais pirâmides na Amazônia. Seriam 2 confirmadas, mas possivelmente 3 que foram cobertas pela mata. Vistas de cima, elas parecem morros, mas não são morros, são pirâmides que escondem templos e cidades perdidas, de acordo com Tatum Canara. E essa expedição realizada pelo Karl Brugger e tal, ele ficaria um tempo nessa cidade. O livro também fala sobre o contingente nazista que ficou no Brasil por um tempo e vários outros detalhes sobre as cidades perdidas, os templos, os tesouros e muito mais. O livro chamou muita atenção do escritor famoso Erich von Däniken, que posteriormente, em 1977, teve a ideia de realizar uma grande expedição no Brasil para investigar todo esse caso. Mas, curioso, sem a presença dele, muito espertinho ele, né? Porque imagina, gente, você iria para uma expedição no meio da mata, não é qualquer mata, é a floresta amazônica. Eu não iria. Essa expedição incluía o piloto lá da Swiss Air, o Ferdinand Schmidt, o cara que o Tatum Canara encontrou primeiro. Incluía também um arqueólogo chamado Roldão Pires. Enfim, foi todo mundo em direção à mata, felizes e contentes, querendo encontrar lá as cidades perdidas, o tesouro e tudo mais. Mas, depois de alguns dias dentro da mata, um acidente aconteceu. O arqueólogo Roldão Pires teria se acidentado e isso obrigou a que eles voltassem a cancelar a expedição. Ele teria levado um tiro que saiu da sua própria arma, ou seja, ele deu um tiro no próprio pé. As outras pessoas ali que estavam na expedição disseram mais tarde que isso foi proposital. Teoricamente, Roldão Pires queria contar logo para a imprensa sobre tudo que eles tinham descoberto dentro da mata e ficar com o crédito, né? A expedição foi interrompida e eles voltaram e encontraram um hidroavião que levou o arqueólogo para Manaus para ser, atendido ali. Inclusive, Erich von Däniken publicou uma nota dizendo que o Roldão Pires pretendia voltar a fazer uma outra expedição. E aí, depois dessa publicação, a notícia chegou na Veja, que em 1979 lançou uma reportagem sobre as pirâmides da Amazônia, mas no final da reportagem disse que eram só morros e tal, e aquela coisa toda, e ficou por isso mesmo. Muito estranho o fato de que até a publicação da Veja, os brasileiros não tinham nenhuma ideia de pirâmides na Amazônia. Gente, até pouco tempo eu não sabia disso. Aposto que muitos de vocês não sabem sobre isso. Então, é mais estranho ainda que o livro A Crônica de Akakor não foi publicado no Brasil. Muita gente acha que esse livro poderia comprometer alguns detalhes ali do governo brasileiro e algumas coisas que aconteciam ali na época. Você imagina, ditadura militar, né? Então, vocês entendem. Depois dessa reportagem, a história começou a ficar mais popular e inclusive outros países se interessaram pelas tais pirâmides. Os ingleses teriam tentado entrar pela Amazônia e descobrir as pirâmides pela Venezuela. Eu vou deixar aqui para vocês o link de um documentário que eu assisti que mostra um arqueólogo e uma brasileira junto com ele, e eles vão andando pela Amazônia e eles encontram vários vestígios de que realmente tinha uma civilização ali enorme, não só assim povos, não, uma civilização. Eles tinham inclusive técnicas que
faziam que o solo ficasse mais fértil. Mostra coisas muito interessantes que eles encontraram ali, porcelanas e até ossos, né, de pessoas. Eu achei muito interessante que eles mostram uma urna funerária. Eles tinham costumes diferentes, eles não enterravam os corpos, né, dos mortos assim como nós fazemos. Eles cozinhavam os corpos das pessoas e tal, e queimavam e colocavam dentro dessas urnas funerárias. Um outro pesquisador brasileiro, Aurélio de Abreu, publicou um livro chamado Reinos Desaparecidos, Povos Condenados. Esse livro conta que o Tatum Canara e o Karl Brugger se encontraram no Rio de Janeiro para possivelmente fazer uma outra exposição na Amazônia, o que acabou não acontecendo. E aí que a história vira caso policial, quando Karl Brugger leva 3 tiros no coração no Rio de Janeiro, no dia 3 de janeiro de 1984. Teoricamente teria sido um assalto, mas, gente, quem no assalto dá 3 tiros no coração da pessoa? Detalhe interessante. Tatum Canara, que era o índio, né, que a suspeita caiu toda pra cima dele, né, pro assassinato do Karl Brugger, ele tinha uma tatuagem de tartaruga que tinha uma simbologia muito, muito importante para ele. Essa tatuagem era muito representativa para ele e, de acordo com ele próprio, ninguém mais podia ter essa tatuagem. E adivinha? Karl Brugger tinha essa tatuagem. Ele tatuou essa tartaruga, essa mesma tartaruga, no coração. No peito, assim, né? Claro, no coração. Depois do assassinato do Karl Brugger, as pessoas foram descobrindo que não só ele morreu, mas vários outros turistas que foram em busca dessas cidades perdidas. Essas pessoas nunca foram encontradas, mas eles entraram na mata para nunca mais voltar. E aí o Fantástico viu isso tudo, falou que é isso, esse monte de gente desaparecendo, o outro lá sendo assassinado, vamos fazer uma reportagem. O que aconteceu em 1990, eu vou deixar o link aqui para vocês. E nessa reportagem, gente, eles encontram o Tatum Canara. Sim, eles encontram o cara no meio lá do rio, tá lá no barco, e eles encontram o Tatum Canara. E aí eles questionam o cara, né, gente? É isso mesmo? É verdade? As histórias e as cidades existem mesmo? É verdade tudo que o livro diz? Você matou essas pessoas? O que eu acho muito corajoso da parte deles, né, gente? Porque o cara tá sendo investigado. Aí ele diz o seguinte: eu não matei ninguém nos últimos 20 anos. Ele diz que, como ele era índio e tal, ele sim matou as pessoas, mas que ele nunca tinha matado ninguém nos últimos 20 anos e que as acusações eram falsas. O caso estava sendo investigado, mas não muito bem, né? Porque nada foi descoberto, ninguém foi encontrado, Tatum Canara tá aí, livre, leve e solto. O Estado de São Paulo publicou uma matéria sobre o assassinato do Brugger. Essa matéria revelou uma coisa mais cabulosa ainda, que teoricamente Tatum Canara não seria brasileiro, não seria índio coisa nenhuma, e que ele seria, na verdade, Günther Hall, um doido aí, que já tinha cometido outros crimes também na Alemanha e que teria sido casado. Posteriormente, em 91, teria sido gravada uma matéria em alemão que o Tatum Canara dizia que ele era sim Günther Hall, mas olha, com esse bololô todo de informação, eu não sei mais o que acreditar. Primeiro, o cara fala que é brasileiro, índio, filho de uma enfermeira nazista com um cacique lá da tribo, e aí depois ele fala, não, eu sou, na verdade, alemão, não sei o que, né? E o mais esquisito é que o Tatum Canara teria sido investigado, mas nada foi feito. O estado do Amazonas não fez muita coisa a respeito desses crimes. Ninguém mais quis saber das pirâmides, ninguém mais quis saber, teoricamente, né, gente? Porque seria um tesouro perdido, uma cidade com paredes esmeraldas, então assim, não sei, né? O que foi feito disso. Porque também não é assim, vamos ali, vamos juntar um grupo e vamos fazer uma expedição na Amazônia. Não é assim, existem leis, precisa de equipamentos também, né, gente? Fora o perigo, né? Você tá na Amazônia, não é qualquer lugarzinho aí, não. É na Amazônia. E aí que essa história ficou por isso mesmo. O Fantástico, quando falou disso, não falou das pirâmides. E é muito esquisito, parece que tem muita coisa aí que não estão dizendo pra gente, né? Então, se existem mesmo essas cidades,
esses templos, esses tesouros perdidos, nós não saberemos. Quem sabe um dia. Então é isso, depois dessa história maluca eu fico por aqui. Deixa aqui nos comentários, gente, o que vocês acharam desse cara doido. Será que ele tá falando a verdade? Será que ele é alemão? Será que essas pirâmides existem? Bom, enfim, que as pirâmides existem, né? Mas será que existem esses templos e essas cidades com tesouros e tal, e civilizações antigas? O que vocês acham? Eu vou deixar aqui na tela as minhas redes sociais pra vocês, eu tô sempre falando com vocês no Instagram. Eu fico por aqui, eu vou fazer um lanche porque meu estômago já tá roncando. E é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima. A luz caiu aqui em cima de mim, mas tudo bem. Tudo azul com bolinhas brancas.